Fala galera, estamos chegando aqui no canal com um conteúdo especial. Tinha comentado esses dias sobre a recuperação judicial do Cruzeiro e que iríamos conversar com os responsáveis por este plano de pagamento aos credores do Cruzeiro, tudo que vem pela frente. Serão duas datas aí para a Assembleia de Votação, em uma primeira chamada no dia 21 de junho, em uma segunda no dia 28. Eu estou aqui com o Gabriel Souza, que é da Álvares e Marçal, que é quem faz todo o trabalho ali deste plano de recuperação judicial. Gabriel, é um prazer falar com você aqui no canal e para a gente explicar que é um assunto muito importante, tem muitos credores que ainda possuem dúvida, enfim, é um prazer tê-lo aqui no canal. Samuel, prazer é nosso, muito obrigado pela oportunidade aqui de trocar aí com seus telespectadores, todo mundo que te acompanha. Acho que é um assunto que gera muita dúvida, que gerou muita dúvida e que a gente está com um desafio aqui de deixar claro para todo mundo que está dentro da recuperação judicial quais são as condições do plano. A gente está super próximo da data e ainda tem gente com uma percepção de que o plano é aquele publicado lá em setembro. A gente fez mudanças importantes. Então, obrigado pela oportunidade. Quando você fala aí do plano, e muita gente na época, quando saiu o primeiro plano, o que mais se ouviu, e até hoje a gente costuma ouvir, a SAF veio para institucionalizar o calote, é a lei do calote, os credores não vão receber, é desconto de 75% para todo mundo. O que existe de real, o que existe de concreto, o que você pode destacar sobre este plano, como você disse aí, que já teve mudança, e o que é importante a gente deixar muito claro aqui para todos que estão acompanhando o canal, Gabriel? Eu acho que o super importante deixar claro, né, que o instrumento recuperação judicial é um instrumento que não existe só no futebol, ele existe no mundo todo, mas aqui no Brasil ele é um instrumento de ajuste de dívida, em que a companhia, visando a manutenção de empregos, né, visando o aspecto mais social das companhias, e hoje, pensando no futebol mais ainda, né, de diversão do brasileiro, de ajuste, né? Então, depois de diversas gestões ali que não tiveram sucesso e que alargaram a dívida, e aí eu estou falando de modo geral, não só do Cruzeiro, a gente precisa de ajuste, né? E quando a gente fala de ajuste, o pessoal normalmente relaciona com calote. E não é um calote, é um acordo, né? Então, a recuperação judicial, você faz um acordo com todos os credores daquele clube, né? E aí, falando do Cruzeiro, com todos os credores do Cruzeiro, e é uma aprovação em que ela é democrática, né? Ela é votada e aprovada pela maioria dos credores em suas respectivas classes de crédito. Quando a gente fala de 75%, né, isso foi amplamente divulgado lá em setembro. A gente tinha desenhado um plano em conjunto com a direção do Cruzeiro, prevendo, né, um desconto ali de 75% em algumas classes, né? Então, na classe de crédito trabalhista existia essa previsão, mas o que o pessoal confunde é que não era aplicado em todo mundo, né? A gente, lá atrás, e hoje a gente já mudou bastante isso, mas só falando lá do passado, existia uma parcela relevante dos credores, né? E o pessoal, né, que a gente gosta de falar, o pessoal mais simples, ex-funcionário, que não são super atletas, os super técnicos, aquela turma que tem muito dinheiro e também, né, trabalhou para isso, mas esses credores que têm créditos menos relevantes em relação ao todo, super relevante na vida deles, mas menos em relação ao todo, receberiam 100% do crédito. Então, a gente publicou, pegando um pouco desse gancho, a gente publicou o plano em setembro, uma obrigação legal. Então, a partir do pedido, a gente tinha 60 dias para protocolar um primeiro plano. E a partir desse plano, a gente começou a negociar com os diversos credores, né? Então, a gente tem credor trabalhista, a gente tem credor empresa, tem credor micro e pequena empresa. E a gente começou a falar com muita gente. São mais ou menos 700 credores. A gente já falou com mais de metade desses credores e estou usando aqui a oportunidade de divulgar que a gente vai receber lá no Barro Preto, na quinta-feira agora, dia 15, a partir das 10 da manhã, credores que tiverem interessados em entender mais do plano, e às 19, acho que para pegar todo mundo aí com tempo para chegar lá no Barro Preto, a gente vai fazer uma apresentação,
mostrando as condições do plano, mostrando como as pessoas são pagas, mas eu vou dar uma antecipada aqui para todo mundo que está vendo a gente. E a gente mudou isso na negociação, né? Então, aquela previsão de 75% de deságio, aí falando do trabalhista, ela não existe mais, né? Então, a gente tem hoje um prazo alongado de recebimento, mas o que acontece? A gente criou uma mecânica de pagamentos mínimos. Então, aquele credor que em relação ao todo é menos relevante, e aí vou dar um exemplo, né? Você vai comparar um credor que tem milhões a receber e um que tem milhares de reais a receber, não dá para eles ficarem o mesmo tempo, porque eles nem conseguem, né, esperar todo o prazo. Então, a gente faz um pagamento mínimo, em que esses credores que têm ali a subsistência que está dependendo, né, dessa dívida, eles recebem de forma antecipada. Então, antecipando um pouco, né, nos primeiros 3 anos de pagamento aqui do plano do Cruzeiro, falando especificamente do trabalhista, a gente paga algo como 440 credores. Lembrando que o trabalhista eu tenho 506. Então, eu paguei muita gente, 100% do crédito, sem deságio nenhum. E depois, né, esses 50, 60 que sobram, aí sim, eles são escalonados, vão recebendo no tempo, sendo que no prazo mais longo aí eu tenho algo como 10 credores recebendo aí a partir de 8 a 18 anos, como está previsto no nosso plano. E aí, nesses aí, tem credores aí que milhares de reais, milhões de reais, né? Ou não tem? Sim, sim. A gente, dessa mecânica de pagamentos mínimos, né, a gente vai... Não quer dizer que é uma fila, né? Então, assim, um credor super relevante lá, os atletas que a gente vê ali, que saem na mídia, não quer dizer que eles vão ser os últimos da fila, né? A gente vai pagando todo mundo ao mesmo tempo, né? O que a gente chama de par e passo. Então, imagina eu e você somos credores, você tem 5 milhões de reais, eu tenho 5 mil. No primeiro ano eu vou receber 5 mil, você vai receber 38.140, sendo bem específico, porque esse é o número. No ano seguinte, você vai receber mais 18 mil. No outro ano, 141 mil. E aí eu vou escalonando e até chegar no seu valor ali, lá para frente do 10º ano, né? Então, eu já vou ter recebido tudo, você vai ter recebido sempre uma parte do seu dinheiro por ano, mas de modo que as pessoas que estão ali não são concorrentes e estão acessando o retorno do seu trabalho efetuado no passado. Então, nesses trabalhistas aí que são valores bem altos, nem esses têm mais o deságio? Eles não têm uma previsão de deságio, o prazo ficou bem mais longo, 18 anos. O que a gente fez, no entanto, né, e aí ainda existe um burburinho, uma reclamação, é o seguinte: caso o Cruzeiro cumpra os pagamentos da forma prevista no plano, ou seja, pagando sempre no aniversário, sem atrasar, sem perder, né, o prazo, no 13º ano, a gente, pelo fato de estar adimplente com todas as parcelas, esses credores eles perdoariam o remanescente da dívida, até o limite de 75%. Mas esse limite, ele varia muito, porque tem credores que vão ter recebido lá 92% do seu crédito e eles vão perdoar 8%. Vai ter credor que vai ter recebido 10%, a gente vai complementar com mais 15% e os 75% serão perdoados. Mas é um exercício de bola de cristal, né? Não dá para a gente dizer que vai acontecer. A gente entende que o Cruzeiro, né, e nosso papel aqui, né, como assessor financeiro da recuperação judicial, é construir cenários, é testar cenários e entregar um plano crível, né, que a gente entende que é possível de ser cumprido. Então, a gente entende que o Cruzeiro vai cumprir. Mas o futebol, né, a gente sabe que existem surpresas, a gente não sabe se pode ter uma pandemia 2 aqui nos próximos anos, tomara que não, até bater na madeira, mas a gente tem essa previsão aqui, né, ou a falta de previsão, que se isso não acontecer, em até 18 anos, todo mundo será pago sem nenhum deságio. São então, quantos existe aí... ainda uma possibilidade. Desculpa. São quantos aí do valor integral que você disse? Claro, vai ter um período, né? Não é que ele vai receber integral aprovando daqui um pouco, um espaço de tempo curto, né? Mas ele vai receber integral. São quantos aí que vão receber esse valor que ele tem direito?
Ó, todo mundo, vamos lá, só tentando pôr um pouco de número aqui. Eu tenho 506 credores no meu hall de créditos trabalhistas, né? Que acho que é o mais importante aqui da discussão nossa, né? Com essa projeção, e supondo que lá no 13º ano eu vou ter esse bônus de adimplência, são 14 credores que deixaram de receber 100% do seu crédito, né? Então, 3% aí, acho que é um número até próximo, não é nem 3%, né? Mas é um número bem menos significativo do que estava lá em setembro, né? Que já não era também esse número aí de todo mundo receberia, mas com deságio. Ô, Gabriel, são duas datas marcadas, né? Dia 21 e dia 28. Eu queria que você explicasse sobre essas duas datas e o que precisa para aprovação. E, claro, se também não tiver aprovação, né? Claro que todo mundo vai trabalhar para se aprovar um plano, que é importante. Já acompanhamos, acho que a Álvares e Marçal fez o do Coritiba, né? Que já foi aprovado. E antes, inclusive, da SAF, né? Eu queria que você comentasse tudo isso desse processo aí para finalizar essa questão da recuperação judicial do Cruzeiro. Tá, vamos lá. As duas datas são previsões legais também, de acordo com a Lei de Recuperação Judicial e Falências. A primeira data, a gente precisa da presença de mais de 50% dos valores, né, participando da Assembleia. E dificilmente, ou pelo menos no histórico aí recente que a gente observa aí de recuperações judiciais e não restrito ao futebol, você consegue ter a presença de todos esses credores. Então, já depois de 5 dias, você pode ter uma segunda Assembleia, e essa Assembleia, independente de quem esteja presente, ela é instalada, né, que a gente chama o termo. Então, a gente marca as duas datas. Se a gente tiver a presença de mais de 50% na primeira Assembleia, aí a votação já pode acontecer ali. A gente tem uma segurança como assessor, né, e como recuperanda, de que o plano deve ser aprovado, a gente põe para votação. Se a gente não tiver essa segurança, a gente pode negociar com os credores uma suspensão para continuar negociando o plano. É assim que acontece. E aí, quando você mencionou Curitiba, a gente fez a recuperação judicial lá com eles no ano passado, no segundo semestre do ano passado, e a gente chegou a suspender 2 vezes, né, a Assembleia, porque a gente ainda faltava pequenos ajustes com os credores, e a gente chegou a mudar o plano, inclusive durante a Assembleia. Isso também está previsto na lei, né? Então, um último acerto ali que a gente fez com alguns credores, o nosso assessor legal lá na época chamou a palavra, mudou uma parte específica do plano e a gente pôs em votação e ele foi aprovado, né? Aqui no caso do Cruzeiro, a gente tem a primeira Assembleia, ela não sendo instalada por falta de quórum, a gente vai para a segunda, que é no dia 28 desse mês, e ela vai ser instalada né, do jeito que for ali, com a presença de quem tiver, e a gente tem a prerrogativa ou não de junto com os credores, pedir a suspensão. Não é o Cruzeiro que pede, não é, pode ser, né? O próprio credor pode pedir a suspensão e ela é votada, né? Para isso, para a gente chegar aí num bom termo. A gente já tem discutido e está muito confiante de que nessa Assembleia, na segunda, pelo menos, a gente deve ter uma aprovação. E é super importante dizer, né? Porque quando a gente suspende, é mais um prazo que os credores, e principalmente esses mais simples aí que a gente fala, esse funcionário, né? É mais um tempo que ele fica sem receber, e a gente entende que esse recurso aí é super necessário ali para eles seguirem o dia a dia. Então, a nossa intenção, até usando esse espaço, recebendo o pessoal lá no Barro Preto, é de trazer mais clareza, de dar mais confiança. Uma outra, só aproveitando, né? A gente criou uma ferramenta que é um simulador de recuperação judicial. Depois eu te passo o site, você publica para a gente aqui no link. A pessoa chega, ela seleciona lá qual o valor dela, né? Ela descreve qual o valor, qual a classe, tem uma explicação como eles classificam, e vai ter uma simulação, né, de como ela poderia ser paga de acordo com o plano. Podem ter pequenas variações, porque depende muito de créditos que estão em discussão ainda começarem a ser pagos. Então pode ser um pouco mais acelerado, mas com certeza não vai ser mais demorado do que essa simulação. Então, é outra ferramenta para dar clareza e divulgação para o pessoal. Ô, Gabriel, o credor,
às vezes ele fica lá na dúvida, como é que a associação vai ter dinheiro para pagar isso? A gente sabe da lei da SAF, né? E a SAF tendo uma responsabilidade sobre isso. Eu até li alguma coisa lá no plano sobre aportes que serão feitos, né? Como que vocês, na condição aí de assessores financeiros dessa recuperação judicial, trabalham tudo isso também para passar a credibilidade, né, para o credor, até porque recuperação judicial é uma coisa muito séria, né? Se você tem um plano aprovado e não paga, aí não tem salvação mais, né? É mais ou menos isso, né? É isso. A não aprovação de um plano ou o descumprimento de um plano, ele deveria convolar em uma falência, né? E aí, a falência, o administrador judicial vai liquidar todos os ativos que tem lá e pagar os credores de acordo com a lei. Então, é extremamente nocivo aí para os credores e para a empresa em recuperação. Não é uma ferramenta, embora muita gente utilize para fechar a empresa, não é indicado ainda mais nessa situação que a gente tem um clube tão relevante no futebol brasileiro. Quando a gente pensa, né, em relação à SAF, aos pagamentos, muita gente tem aquela expectativa dos 20% e dos 50%. Eu só queria aproveitar aqui, né, o espaço. Os 20% da receita e 50% dos dividendos, ele é uma premissa para quando o clube, né, original ele está em regime de centralização de execuções, a chamada RCE. Quando você está em extrajudicial ou judicial, o artigo que a gente lê é o artigo 19, em que ele prevê um combinado com os credores de forma diversa dessa distribuição. Mas sim, a gente, quando começou a estruturar esse plano, a gente teve muita interação com o pessoal da SAF, né, entendendo o plano de negócio deles, o quanto eles poderiam dar de suporte, né, recursos para suportar esse plano, e a gente se baseou muito nesse suporte da SAF, tem um compromisso dela na recuperação judicial, né, no processo, e a gente também tem algumas expectativas aqui de ativos que podem acontecer lá no clube, né, do Cruzeiro. A gente utilizaria esse recurso também para amortizar aí a dívida existente. Então, tem uma parcela que vem da SAF e uma parcela vem do clube, né, da Recuperanda. Ô, Gabriel, então, o que mais você poderia destacar aí para esses credores, então, para se interessarem, né, ainda mais por esse momento tão importante aí na vida da instituição? Bom, o que eu queria destacar é a percepção de deságio naqueles credores, né, que trabalharam ali, tem créditos menos relevantes em relação aos atletas, não existe. Então, eles vão receber, devem receber, a depender do crédito, de maneira até mais rápida do que eles esperam. E o que a gente gostaria, né, do engajamento deles, da participação deles na Assembleia de Credores, suportando, né, ou aprovando o plano, se eles entenderem que é isso devido, porque quanto mais fácil, mais rápido a gente aprovar, né, mais rápido a gente pode ter decisões judiciais e iniciar os pagamentos. A gente não tem um acordo agora, a gente vai prorrogar a Assembleia, vai suspender, vai continuar negociando, e no fim do dia isso vai impactar o recebimento desse pessoal aí que depende tanto desse valor que não foi pago para eles no passado. Tá certo. Gabriel, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Então, quinta-feira tem uma apresentação para os credores, né? Você que é credor aí está acompanhando lá no Barro Preto. Quinta-feira, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar disponível para quem puder ir, né? Passar lá o quanto for necessário até entender o plano. E às 19 a gente vai fazer uma apresentação aí de forma mais geral aí para quem conseguir só ir à noite. Vai ter uma apresentação ali, dúvidas, o que a gente puder esclarecer para trazer confiança para esse credor. A gente vai fazer isso na quinta-feira, lá no Barro Preto. É isso. Valeu, Gabriel. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Obrigado, e você que acompanhou até agora aí, muito obrigado também pela audiência de sempre aqui no canal. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.